Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Hoje o nosso tema é plantio de cannabis para uso medicinal. Olha, recentemente em Brasília, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei. Se você tem interesse nesse assunto, olha, é o 399 de 2015, que visa o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais. Você deve ter acompanhado um tema polêmico que está aí nas redes e no jornalismo brasileiro. Olha, a cannabis, só para a gente fazer uma introdução e você entender, o canabidiol é uma substância extraída da planta da maconha, cannabis sativa, que atua no sistema nervoso central e é útil no tratamento de doenças psiquiátricas e neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade, por exemplo. A gente vai entender melhor com os nossos convidados, que eu trago aqui primeiro a Maria Tereza Jacob, ela é médica anestesista, já está aqui com a gente. Muito obrigado, Maria Tereza, pela sua participação. Oi, Jeremias, boa tarde a todos. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de estar debatendo um assunto tão importante que tem sido tão questionado e ainda muito mistificado. Ela tem acompanhado sempre esse trabalho e quem vai estar com a gente agora também é o Bruno Pegoraro. O Bruno é presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Obrigado, Bruno, por sua participação. Obrigado, Jeremias, pelo espaço. Ô Bruno, eu fiz uma introdução bem sucinta, mas queria que vocês aprofundassem depois, mas iniciar falando sobre como é que é o cenário que a gente tem. Em Brasília tem esse projeto, mas nós temos também a questão do plantio, que a gente vai tratar, é proibida no Brasil, mas nós tivemos decisões da Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, a respeito. Pode traçar um cenário aí dessas principais decisões, por favor? Sim. A gente teve um movimento, né, em 2015, né, das mães procurando, e a doutora pode até me corrigir nessas informações, mas as mães que tinham filhos principalmente com epilepsia, né, refratária, na procura de medicamentos à base de cannabis. E com essa demanda, a Anvisa fez a primeira RDC, né, que foi a RDC 17/2015, né, que visa a importação de produtos à base de cannabis, e depois, conforme foram aumentando as discussões, tivemos audiências públicas na Anvisa, foram feitas outras duas novas RDCs, né, que é a 327, que é a que fala sobre a fabricação e importação de insumos para a fabricação de medicamentos à base de cannabis no Brasil, e temos a 335, que melhorou a RDC 17, que fala sobre a importação. A gente vê uma onda mundial, né? Todos os países, principalmente os países desenvolvidos, já liberando essa questão medicinal, né? Para o uso medicinal, da cannabis para o uso medicinal, e o Brasil também entrou nessa onda, nessas discussões, mas e aí foi criado, né? Primeiro, o deputado Fábio Mitidieri apresentou um projeto de lei muito simples na época, em 2015, a respeito do tema de cannabis medicinal, e aí o Rodrigo Maia, para aumentar essa discussão, para melhorar essa discussão, ele formou uma comissão especial em cima desse tema, para que fosse feita uma discussão e que fosse proposto um substitutivo, né, um projeto de lei mais completo. Essa comissão ela vem desde 2019, vem sendo discutida, e por causa da pandemia ela ficou parada, né, todas as comissões na Câmara dos Deputados ficaram suspensas por causa da pandemia, e ela foi retomada agora, esse ano. Acho que há 2 semanas atrás nós tivemos a votação do substitutivo, né, um texto muito bom, elaborado pelo deputado Luciano Dutti, que ainda assim não é o ideal, né, não contempla tudo o que a gente acha que deveria contemplar, mas é um texto que a gente fala assim, é o pontapé inicial para a gente começar uma legislação de cannabis no Brasil. Foi um embate duro, né, dentro da comissão. O texto ele foi levado em votação dentro da comissão, foi 17-17, após uma manobra do governo. O governo
se colocou contra esse projeto de lei, né? Então foi uma votação muito apertada, 17-17, porém o voto de Minerva é feito pelo relator, que no caso o Luciano Dutti, ele desempatou e essa matéria foi aprovada na comissão do PL 399, né? Porém, antes de ontem, foi feito um requerimento de autoria do deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, onde ele recolheu 129 assinaturas de parlamentares, requerendo que esse projeto fosse levado, não fosse de maneira conclusiva, como que a comissão, quando ela aprova o projeto de lei, ele deveria ir direto ao Senado. Porém, o deputado Diego Garcia apresentou esse requerimento que não fosse conclusivo, que esse projeto não fosse conclusivo e que ele fosse, então, para votação em plenário. Então, agora a gente está na expectativa do presidente Arthur Lira, colocar esse projeto em plenário para que seja feita a votação e possivelmente aí a aprovação e que ele vá para o Senado. Muito bem, obrigado pela explicação, porque assim a gente tem um panorama de como é que está essa questão no Brasil. Ô, Maria Tereza, você é especialista em anestesia e especialista em anestesia em relação à dor, né? Eu imagino que quando a gente fala de uma anestesia, a gente vai fazer uma cirurgia, né? Se aplicam uma anestesia na gente, ela tem princípios ativos, tem substâncias, enfim, que o povo leigo não sabe. Quando a gente vai tratar de cannabis para uma questão de dor, por exemplo, aí há uma polêmica grande. Por que você acha que isso existe em relação a cannabis? Você acha que há uma falta ainda de entendimento do que é um princípio para uso medicinal e uso recreativo? Ainda se faz essa confusão? Olha, Jeremias, sem dúvida nenhuma, o problema é falta de informação. Porque a cannabis, ela era utilizada já há 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando do uso medicinal dela há 6.000 anos. Por volta de 1850, o médico da Rainha Vitória, na Inglaterra, utilizava a cannabis para tratar as dores das cólicas menstruais e da enxaqueca da própria rainha. Tem relatos no Egito Antigo, relatos na Grécia Antiga, relatos na China, do uso da cannabis como medicamento nas mais diversas patologias. E o que nós estamos desejando nesse momento é ter acesso a cannabis de uso medicinal com qualidade. Por quê? Ela vai ter padrão farma. Então, qual a diferença de nós utilizarmos a cannabis como medicamento se a aspirina vem do salgueiro e é considerada um medicamento? E ela passa por todas as etapas de produção que tem exigências internacionais para chegar a ser um medicamento de qualidade para uso humano. Então, qual é a diferença disso para a cannabis medicinal? A diferença é que, na década de 30, os Estados Unidos, por pressão da indústria do álcool, do tabagismo e por uma questão racial, eles taxaram a cannabis como uma substância uma planta com substâncias altamente viciantes e perigosas. E isso ficou assim durante todas essas décadas. Porém, no final do ano passado, na reunião da Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas retiraram a cannabis dessa classificação, reconhecendo o seu valor medicinal. Qual a diferença, então, entre fumar maconha e usar cannabis medicinal? A cannabis tem mais de 500 substâncias ativas. Os canabinoides, que são as substâncias da cannabis, que atuam no nosso sistema endocannabinoide, que cada vez se mostra ser um dos sistemas mais importantes, ou talvez o mais importante do organismo, porque é um sistema responsável pelo equilíbrio orgânico, nem sempre esse sistema está ativo. Ele só funciona quando alguma região, algum órgão, algum outro sistema está em desequilíbrio. Ele entra em ação sob demanda, que a gente fala,
para corrigir esse desequilíbrio. E nem sempre o organismo tem esse sistema de uma forma eficaz. Nesse momento é que nós vamos utilizar as substâncias presentes na planta cannabis que conseguem ativar, se ligar a esse sistema e, com isso, restabelecer o equilíbrio do organismo. Então, nós temos que, primeiro de tudo, diferenciar a maconha, usada para fins recreativos, para dar barato, como dizem, da cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ela contém as substâncias ativas, inclusive o THC, que é o psicodisléptico que a gente fala da cannabis, que dá o barato, que dá alucinações, enfim. Só que, durante todos esses anos de proibição, foram desenvolvendo cepas da planta com altíssimas concentrações do THC, e que, quando fumada, a combustão, aumenta mais ainda essa concentração. É assim que essa planta, que a maconha vai dar os efeitos indesejáveis que ela dá. O THC, ele não é proscrito do uso medicinal, ou seja, existem patologias onde ele é muito importante, por exemplo, no controle da dor crônica, por exemplo, para melhorar a insônia. Só que as concentrações do THC num medicamento à base de cannabis são muito menores do que as presentes na maconha fumada, nas cepas usadas para fim recreativo. E existe um balanço, porque, por exemplo, o CBD, o canabidiol, que mais se fala, o CBD, ele faz um efeito oposto ao do THC nesses efeitos indesejáveis. Então, ele consegue balancear isso. Então, a primeira coisa que eu considero importantíssima é divulgar esse tipo de conhecimento para que nós possamos desmistificar a cannabis e possamos separar o joio do trigo. Porque, na verdade, está tudo misturado e, com isso, os nossos governantes, os nossos políticos estão impedindo o acesso a medicamentos de qualidade que, como o Bruno disse, já são utilizados em diversos países do primeiro mundo, para o tratamento de doenças refratárias ao que nós temos até o momento, como a epilepsia refratária, como o autismo, como o Alzheimer, como a dor crônica, principalmente a dor crônica neuropática, que é por uma lesão de nervo. Então, pela falta de um esclarecimento maior, pela falta de informação, ou talvez até pela falta de vontade de se aprofundar nesse tema, pela mistificação da cannabis, é que nós estamos bloqueando o acesso a produtos de qualidade para pessoas que não têm outra perspectiva para a melhora da qualidade de vida. Muito bem, bem explicado. Olha, eu queria só pedir licença para vocês aqui para ler um trecho da revista Saúde Abril, para depois perguntar para o Bruno como é que está o cenário no Brasil hoje de medicamento à base de cannabis para as aplicações que a doutora já trouxe aí, Alzheimer, doenças crônicas, enfim. Se a gente consegue comprar, se é caro, se produzisse aqui, se ficaria mais barato, e a questão do plantio, para ele traçar um cenário rapidinho, mas antes, aqui nessa revista, que é a matéria do início desse ano, ela fala o seguinte, vem aí a cannabis medicinal. E a abertura é o seguinte, Maria Gabrilli tinha 26 anos quando sofreu um acidente que a deixou tetraplégica. Em agosto de 94, ela voltava de Paraty e conta a história aí da senadora que nós conhecemos. E aí, mais para frente, ela diz o seguinte, 2 meses depois fazia fisioterapia, depois do acidente, nos Estados Unidos, quando ouviu falar pela primeira vez os remédios feitos de cannabis sativa, o nome científico da maconha. Naquela época, pacientes com lesão medular já usavam para reduzir contrações musculares involuntárias. Não consigo imaginar minha vida sem esse medicamento. Ele me ajuda a ter menos espasmos, a dormir melhor e, principalmente, alivia minhas dores, avalia a senadora. Então, só para a gente ter um pouco de depoimento, trazer um pouco
de pessoas que já utilizam esse medicamento, que pelo que eu entendi aqui, não é, Bruno? É adquirido no exterior. Como é que está esse... Fica à vontade para complementar o que a doutora falou, mas a minha dúvida é essa, como é que está esse cenário? É caro? Que tipo de medicamento que se tem no mercado hoje no Brasil? É tudo importado, né? Oi. Sim, então, na verdade, a gente tem dois medicamentos que são vendidos na farmácia, mas, se eu não me engano, o custo deles é a partir de R$ 2.000, né? Nós temos o Mevatil, que é um medicamento, e a doutora me corrija, que é para esclerose múltipla, e que custa aí em torno de R$ 2.000 e poucos reais. E temos aí um da Prate também, que custa em torno de 1.500. Mas eu acho que, além desse ponto, né, do medicamento, de ter essa complexidade, hoje a gente precisar importar o insumo, tá aí refém da dolarização para importar insumos, né, ou o próprio medicamento, a gente também está ficando para trás na questão de pesquisas científicas. Hoje, essa dificuldade da gente trazer, da gente ter esse produto aqui para fazer os estudos, está deixando o Brasil para trás. Você vê, os Estados Unidos, eles têm, em recente estudo aí, né, feito até pela The Green Hub, tem quase 11.000 e quase 12.000 publicações científicas sobre o tema. O Brasil, se eu não me engano, são quase em torno de 600 publicações, ou seja, então bem para trás dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já vêm discutindo isso há muito tempo. Então, eu acho que, assim, além da questão do medicamento, né, que hoje a gente depende dessa importação, a grande maioria é importado, é feito sob prescrição médica, eu acho que a gente também está ficando para trás na questão científica, na questão de inovação. Hoje a gente tem países aí já adotando o caule do cânhamo, porque é legal a gente fazer essa distinção, né? Hoje a gente tem a cannabis sativa com alto teor de THC, que ela é bastante utilizada aí na questão medicinal, mas nós temos o cânhamo, que é conhecido como hemp fora do país, que é uma planta com baixíssimo teor de THC, ou quase zero, né? Que é plantado isso até como uma commodity. Nos Estados Unidos ela é liberada nacionalmente, né? E na China também, que tem até uma legislação de drogas bem restritiva, mas o cânhamo lá é liberado. Então, assim, esse tipo de amarra que a gente tem aqui no Brasil deixa a gente para trás nessas questões. Então, tem país aí usando o cânhamo para fazer concreto, que é o hempcrete. As sementes do cânhamo tem um valor nutricional muito alto, com grandes concentrações de ômega 3. E lembrando, a semente do cânhamo, ela tem 0 de THC, não tem nenhum THC. Então, assim, a gente precisa... Eu acho que a questão do atraso da legislação, além de deixar de fora aí as pessoas sem acesso a esse tipo de medicamento, tem essa questão científica também. Um dado também interessante, a gente fez uma pesquisa aí junto com o Cívico, 70% da população é a favor da legalização da cannabis para o uso medicinal. 22% ainda não sabe e apenas 8% era contrário. E temos outras pesquisas aí que consolidam esse cenário, né? Tem uma da Exame. Então, eu acho que hoje a população brasileira já entende a necessidade da gente ter uma legislação para a cannabis medicinal no Brasil. Porém, nessa mesma pesquisa que a gente fez, apenas 2% da população teve acesso a esse tipo de medicamento. Então, assim, por quê? Porque é um medicamento caro, é um tratamento caro, depende da importação. A doutora pode até falar melhor do que eu, mas assim, muitos médicos ainda ficam receosos de fazer essa prescrição por causa dessa legislação restritiva. Então, o avanço da cannabis no Brasil e do cânhamo, ele vai proporcionar, além de acesso a um medicamento com baixo dano, né? Porque é um medicamento praticamente fitoterápico, um medicamento que vem de uma planta e que causa bem menos danos que outros medicamentos, também para populações mais pobres ainda que não conseguem ter esse acesso. E
a questão das pesquisas científicas. A gente tinha um pesquisador, né, falecido, o Dr. Elisaldo Carlini, que foi um excelente pesquisador, que produziu muitas pesquisas em torno da cannabis, mas a gente sabia da dificuldade que ele tinha. Foi até, na época que ele fazia ele teve que até prestar depoimento na delegacia, porque estavam falando que ele estava fazendo apologia às drogas. E não, ele tem diversos estudos dos benefícios da cannabis, e ele fez com toda essa dificuldade. Então, se a gente conseguir uma legislação favorável, nós vamos avançar no acesso a medicamento e na melhoria de pesquisas, de inovações em torno do tema. Muito interessante. O que é muito importante para o Brasil, que tem aí essa necessidade. Então, só para você que está nos acompanhando, o nosso tema aqui hoje no Alesp Cidadania é o plantio de cannabis para uso medicinal. O Bruno Pegoraro, que é presidente do IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, já explicou para a gente, mas só para contextualizar de novo, o que nós temos? Pela Anvisa, 2 resoluções que tratam da importação do medicamento à base de cannabis para uso medicinal e também a importação dos insumos. Ou seja, no Brasil, a empresa que quer produzir um medicamento pode ser vendido na farmácia, pelo que eu entendi, mas ela tem que comprar o insumo do exterior ou o medicamento pronto. Logicamente, esse medicamento eles podem implantar no país deles e aí vão colocar um valor agregado. Então, aqui se paga mais caro para quem quiser consumir esse medicamento para as vários tipos de doença que nós já tratamos. No STF, eu li que teve uma ação solicitando, né, a liberação para o plantio em casa. O STF diz que isso é uma questão para ser tratada pela Anvisa, né? Enfim, mas aí, dentro desse tema do plantio em casa, eu queria, sobre esse projeto de lei, Maria Tereza, que a gente citou, 399 de 2015, está em Brasília, vai ser votado no plenário. Está bem assim, 17 votos favoráveis, 17 contrários, passou pela comissão com o voto do relator Luciano Duce. Mas, de qualquer forma, uma vez aprovado, Maria Tereza, é para o plantio por meio de empresas, não é para pessoas que possam plantar, é isso? Sim. Diante do que eu expliquei sobre as cepas, a concentração das substâncias, quais as substâncias vão estar nesse medicamento, então não é aconselhável o que nós chamamos de plantio artesanal. Por quê? Para você ter um medicamento de qualidade farmacêutica, ele tem que seguir todas as normas que são extremamente rígidas, internacionais, de produção de medicamento para uso humano e uso animal. Isso só é possível quando você tem indústrias de qualidade comprovada, que seguem, tem que apresentar todos os anos relatórios sobre como é feita a produção, quais as máquinas que são utilizadas, se existem revisões ou não, se existe risco de contaminação por metais pesados das próprias máquinas que são utilizadas na produção do medicamento. No caso de uma planta, como a cannabis, tem que apresentar relatórios comprovando que não existe contaminação por fungos, não existe contaminação por salmonela, não existe contaminação por agrotóxicos. Então, se você quer ter um produto de qualidade, e eu acho que nós temos que aprender no Brasil a nivelar as coisas da forma correta, não oferecer uma medicina barata, sem qualidade para a nossa população. Então, o básico para isso é nós termos produtos que sejam de qualidade farma. Então, desde a escolha da cepa, até como ela vai ser cultivada, irrigada, colhida, processo de secagem, armazenamento, distribuição, tudo isso tem que seguir critérios rígidos. E isso só é possível se você tiver uma indústria que tenha a capacidade de fazer isso e que preste esses relatórios periodicamente
para a agência reguladora de saúde, que no nosso caso é a Anvisa. Em todos os países do mundo é assim que funciona. A cannabis para uso medicinal, ela segue essa rotina de qualquer outro medicamento. Então, é como o medicamento da pressão, é como o medicamento do diabetes, o medicamento utilizado para disfunções de tireoide e assim por diante. E como o Bruno bem disse, a cannabis tem inúmeras vezes menos efeitos adversos do que os medicamentos utilizados para essas patologias que ela tem já comprovadamente ação. A importância que ele chamou para a pesquisa é que quem quer justificar um pouco mais a não aprovação é que não existem estudos suficientes. Existem sim, existem países do mundo com estudos mostrando até a atividade antitumoral da cannabis, o melhor efeito de uma quimioterapia quando você utiliza cannabis junto, a regeneração e a proteção de um sistema nervoso num paciente com Alzheimer. Então, existem estudos sim, só que se ela foi taxada durante tantos anos, impedindo pesquisa, como o Bruno disse, o Dr. Carlini foi um pioneiro, não só no país, como no mundo, nas pesquisas de cannabis, e para isso ele teve que ser levado para depoimento, como se ele fosse um traficante ou um usuário, não sei qual era o conceito na época. E você vê países como Israel, que tem inúmeras pesquisas em diferentes patologias. Por quê? Porque eles têm a permissão para o plantio, para a produção do medicamento e para o estudo em humano. Porque durante esses anos de proibição foram feitos muitos estudos in vitro e in vivo em animais com um sistema nervoso e um organismo mais ou menos parecido com o do humano, para poder ter uma visão de como funcionaria. Agora, esses países têm estudos in vitro, in vivo, em humanos e até muitos estudos já randomizados, controlados, como se existe hoje, como se exige na medicina baseada em evidência. E eu acho que vale a pena salientar, talvez o Bruno saiba até melhor do que eu isso, foram feitas diversas pesquisas nos Estados Unidos, comprovando que o dano para a pessoa e o dano para a sociedade, quando a cannabis é totalmente proibida, é igual ao dano, que é alto, que é igual ao dano da cannabis liberada sem uma regulamentação adequada. O menor índice de prejuízo para o indivíduo e para a sociedade é a liberação regulamentada e fiscalizada adequadamente. Esse é o menor índice de prejuízo ao indivíduo e à sociedade. Então, eu acho que diante disso, não tem como negar, não tem como proibir. Tem que liberar o uso de produtos de qualidade a preço acessível para a população brasileira. Correto. E como o Bruno já chamou a atenção, se nós formos falar em cânhamo, o Brasil é um país onde ele conseguiria produzir muito cânhamo, e isso traria muitas divisas para a nossa economia, na indústria de alimentos, na indústria de combustíveis, tecidos, construção, como ele mesmo falou, de blocos de cimento à base de cannabis. Então, eu acho que seria um interesse comum isso acontecer. A LESP Cidadania vai para um rápido intervalo e depois desse break eu vou perguntar então para Maria Tereza Jacob, já que a gente está tratando aqui do plantio de cannabis, né, que é cannabis sativa, que é o nome científico para maconha, a liberação para o plantio medicinal por empresas. E aí vai depender lá de Brasília dos deputados e senadores para a aprovação ou não que a gente está acompanhando aqui em São Paulo. E depois vou querer saber também do Bruno Pegoraro se o Brasil tem condição de produzir este produto aqui medicinal sendo liberado. A gente vai para o intervalo e volta já.
Olá, estamos de volta no Alesp Cidadania. A gente está tratando aqui do plantio de cannabis para uso medicinal. Há um projeto de lei em Brasília que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, já passou pela comissão especial, já foi aprovado, né? E eu vou voltar aqui, você que acompanhou no primeiro bloco todo esse debate, eu vou voltar com o Bruno Pegoraro, que ele é presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Explica para a gente, Bruno, o que é esse instituto, que trabalho que vocês estão fazendo no sentido de esclarecer a população e os políticos, toda a sociedade, em relação a cannabis. O nosso instituto ele tem esse desafio, né, de dar luz a essas discussões. Hoje a gente vive no mundo, né, não só no nosso país, uma epidemia de desinformação. Então o instituto ele vem para trazer informação para esse debate que é ainda muito cheio de preconceito. Então a ideia do instituto. Primeiro, a gente hoje está mapeando todas as iniciativas de projetos de lei que existem no país. Então, a gente temos projetos no âmbito federal, temos bastante projeto no âmbito federal, e hoje o principal é o 399, né, que tá aí que foi agora aprovado na comissão, mas a gente tem muitos projetos também no âmbito estadual e municipal. Nós temos recentemente o do deputado Carlos Mink, que foi aprovado no Rio de Janeiro, o do Leandro Graz no Distrito Federal, também, tudo legislando sobre o acesso à população a medicamentos com a base de cannabis, né? E o Instituto também, a gente promove alguns estudos, pesquisas, a gente fez uma pesquisa recente de opinião pública juntamente com o Cívico, com a The Green Hub, com a Humanitas. O Cívico, só para contextualizar, é um hub de impacto social que fica aqui em Pinheiros, a gente está instalado lá. Hoje, outras empresas do mercado de cannabis também estão se instalando lá, então está se formando um hub de cannabis em São Paulo, né? O Cívico está se colocando nesse cenário aí como um hub de empresas inovadoras de cannabis. E, inclusive, a gente estava conversando, temos muitas empresas aí que buscam alguns trabalhos científicos. A gente tem empresa de melhoramento genético, de plantio de cannabis através de aquaponia, que estão acabando estão se mudando do Brasil pela falta de regulamentação. Estão indo para o Uruguai, estão indo para a Colômbia, estão indo para o Canadá, porque não tem uma regulamentação no Brasil. Então, o IPSEC, o nosso objetivo é esse, é trazer uma regulamentação que seja adequada aos anseios da sociedade, né, que seja que venha trazer benefícios ao nosso país, uma legislação que a gente consiga reparar todos os danos históricos que a proibição até hoje causou ao país, e melhorar esse ambiente de negócio também, né, Jeremias? Que a gente precisa pensar no lado econômico. Nós podemos trazer aí um mercado novo para o país, em geração de empregos, em receitas e impostos. Então, o Instituto ele vem nesse intuito de educar, trazer informações e dados validados para que a gente possa dar luz a essas discussões. Muito bem. Maria Tereza, eu prometi no primeiro bloco falar sobre Covid-19. Existe algum tipo de aplicação para Covid-19 em relação à cannabis? Olha, existem estudos já em andamento, como tudo em relação à Covid. Ninguém sabe nada, todo mundo acha que sabe tudo, e ela nos surpreende a cada dia. Mas existem estudos, quando você começa, porque existe todo um processo, né, quando o vírus entra no organismo do indivíduo, e existe a fase onde você tem a tempestade de citocinas inflamatórias no pulmão, que vai causar a insuficiência respiratória aguda. Quando você está nessa fase, logicamente, antes do indivíduo ser entubado, porque aí ele tem condições de deglutir, o uso da cannabis modularia isso, porque a cannabis modula o sistema imunológico, porque o nosso sistema endocannabinoide faz isso. Então, isso
os estudos estão mostrando que isso pode prevenir a síndrome da insuficiência respiratória do estresse agudo. Além disso, nós estamos vendo muita sequela por conta do Covid. E a maioria das sequelas parecem ser no sistema nervoso. Existem vários relatos, por exemplo, de dor neuropática pós-Covid, de dor pós-AVC pelo Covid. Então, nessa fase, também a cannabis teria a função de controlar esses efeitos colaterais, essas sequelas do Covid. O Bruno, o Brasil tem condição de produzir, porque creio que as indústrias farmacêuticas aqui, elas são multinacionais, elas nem são brasileiras, né? Tem condição de produzir ou já produzem lá fora as mesmas empresas? Sim, a gente não, com certeza a gente tem condição de produzir, e aí até na questão da cannabis medicinal, que o projeto de lei ele define muito bem que esse plantio para cannabis medicinal com plantas com alto teor de THC, eles sejam altamente controlados, seja altamente controlada essa produção. Então, o plantio ele deve ser indoor, através com todo o rigor e controle e acesso a esse plantio, né? Então, eu não, acho que a gente tem até outros países aí já com tecnologias avançadas que a gente poderia utilizar, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma entidade, a Embrapa, né, que assim, no meu entender, ela poderia nos ajudar muito nessa questão até no desenvolvimento de genético, no melhoramento genético, no melhoramento de produção desse insumo, né, da cannabis. Então, no meu entender, eu acho que o Brasil tem completa condição. A gente vê a preocupação de muitos legisladores nessa questão. Ah, mas o Brasil a gente não vai conseguir controlar, todo mundo vai plantar, e não. Hoje, o plantio é que está descontrolado hoje. Hoje, se eu quiser comprar maconha, eu levanto a mão aqui na esquina, eu consigo comprar em qualquer grande cidade. E agora não, a gente quer trazer o plantio medicinal para um plantio altamente regulado, altamente seguro, né? Então, não tem o porquê proibir com esse argumento. Acho que esse argumento não favorece o debate. Então, a regulação hoje, o 399, se ele é aprovado, ele vai trazer muito mais segurança até, e aí eu até queria trazer um depoimento pessoal. Eu fui comprar um presente para o meu filho, no aniversário dele, numa loja de skate, e conversando sobre esse tema de cannabis, um menino que vendia lá falou: nossa, minha mãe está usando o óleo de CBD para dor, está melhorando, nossa, está tendo uma melhora muito grande. Eu falei: poxa, legal. Ela passou no médico, ela está comprando ou de uma forma legal. Ele falou: não, é um vizinho que está trazendo. Então, assim, a falta de regulação desse mercado, o que está favorecendo? A produtos aí que não tem, de fundo de quintal, né? Então, assim, traficantes podem estar até utilizando dessa falta de regulação para vender óleos aí que a gente nem sabe o que é. Então, por isso que é importante uma regulação. A gente precisa do Estado olhando para esse tipo de iniciativa, e olhando, a Anvisa precisa estar olhando como está sendo produzido. A doutora falou muito bem no primeiro bloco que aí vai ter todo um controle essa produção de materiais pesados, o que tem dentro desse produto. Então, eu acho que a gente tem condição, temos tecnologias para fazer isso, e não só na cannabis medicinal, no cânhamo também. O Brasil também, como um grande produtor agrícola, entrando nesse mercado de cânhamo também, poderia também fazer frentes hoje aos líderes, que é os Estados Unidos e a China, por exemplo. Entendi, pelos argumentos aí. Só para ficar claro, então, porque no Brasil não se pode plantar, então, inclusive eu fiz aqui no Jornal da Rede Alesp, nós demos uma notícia nessa semana que, salvo engano, era da Polícia Civil, que argumentava que como os níveis de apreensão
de drogas como maconha baixaram durante a pandemia, a suspeita é de que haveria o número de plantio em casa estaria aumentando. Então, esse caso que a gente está debatendo aqui não é para o uso recreativo, é para o uso medicinal e não é para o plantio das pessoas físicas, mas empresas exclusivamente para o uso medicinal. Agora, Maria Tereza, eu queria que a senhora me dissesse sobre o que chega no seu consultório, se a senhora trabalha, porque a senhora é especialista na área de dor, né, e estuda a cannabis. Chega no seu consultório ou nas suas pesquisas, pessoas que já utilizaram esse medicamento, quais são os depoimentos que a senhora tem? A gente leu um aqui da senadora Mari Gabrilli e gostaria que a senhora trouxesse também a sua experiência. Na verdade, eu tenho especialização em medicina canábica também e atuo nessa área há muitos anos. Eu fui buscar a medicina canábica justamente pela insatisfação dos resultados em vários pacientes portadores de dor crônica com o que nós tínhamos até o momento de medicamentos e de pesquisas tradicionais para o tratamento da dor crônica. E quando você vai se especializar em sistema endocannabinoide e medicina canábica, você passa a tratar diferentes patologias através do uso da cannabis medicinal. Então, o que eu observo na prática? Esse exemplo que o Bruno deu é meio que de uma certa frequência no consultório. Então, o paciente, quando vê que você é especialista, ele está buscando, e muitas vezes ele já está tomando, e ou não teve resultado, como ele achava que ia ter, ele chega com os frasquinhos, com um óleo que só Deus é que sabe o que está lá dentro, marcado 50%. 50% do quê? Você não sabe. Muitas vezes, você olha o frasco, não é um óleo, é uma borra que tem lá dentro, que pode conter fungos, pode conter muitas coisas que a gente desconhece. Já existem relatos, por exemplo, de uma criança, isso foi aqui no Brasil, eu não posso precisar exatamente quando ou quem, mas foi uma colega que faz neuro-oncologia, que estava tratando de uma criança com leucemia. Essa criança, o pai ouviu falar da cannabis, não tinha condições e nem acesso, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Ele conseguiu um óleo, só Deus sabe onde, começou a administrar para a filha, sem o conhecimento da médica, ele não chegou nem a dizer que estava dando, e essa criança, que estava vindo relativamente bem controlada, ela evoluiu para óbito por contaminação de fungo. Era uma criança que estava fazendo quimioterapia, imunossuprimida, e a quantia de fungos que tinha lá foi suficiente para ela evoluir para o óbito. Outro relato que a gente vê às vezes, o paciente, a mãe vem buscar porque a criança tem epilepsia refratária, começou a fazer uso de um óleo que ela adquiriu, de um vizinho que conhece uma psicóloga ou conhece um amigo nem de área médica ou de área de saúde, e começou a administrar esse óleo para a criança. Nos primeiros dias parecia que ia ter uma melhora, e depois a criança começou a ter mais convulsões do que ela tinha antes. E quando foi se analisar isso, ele era rico em THC, enquanto no rótulo, que é um rótulo totalmente sem controle, não segue as normas, como eu disse anteriormente, e lá dizia que era puro CBD, como teria que ser para uma epilepsia refratária. Então, além desses casos onde o paciente vem tomando uma medicação sem controle nenhum, por exemplo, tem um paciente que foi lesão de um plexo braquial, então é o que a gente chama de dor neuropática, é uma das dores que mais impacta a qualidade de vida do indivíduo e é uma das dores de mais difícil controle. E ele estava tomando um óleo que uma amiga da filha, que é fisioterapeuta, conseguiu, por intermédio de um conhecido, teoricamente, a concentração, não sei do que,
era assim, se fosse 1 ml, era 10%. Se fosse 2 ml, era 20%. E assim por diante. E aí eu perguntei, mas do quê? E como que é essa variação por ml, não pelo produto? Ele não tem tantos por cento. Ah, não sei. Mas o que tem aí dentro? Não sei. Então é isso que a gente vê na prática. E ele não estava tendo efeito nenhum. E Com isso que o certeza. Bruno colocou, a gente observa direto. As pessoas vão buscar no câmbio negro, muitas vezes no tráfico mesmo, a maconha para ver se consegue aliviar a sua dor, que é incompatível com a vida, ou o seu filho que tem uma epilepsia refratária ou um autismo. Eu entendi. Doutora, vocês falaram em óleo, mas a cannabis para uso medicinal, ela pode ser em cápsula para ingerir também? O que se pode se servir como medicamento? Olha, o mais comum é você ter cápsulas e tinturas ou soluções orais. A Uhum. cannabis, ela é muito melhor absorvida em gordura, porque ela tem uma avidez, ela se liga melhor, ela é mais absorvida quando você tem algum produto gorduroso. Então, todas as soluções orais são feitas em algum tipo de óleo de cadeia média. Isso também tem que ser controlado, porque isso também segue um padrão farma. E fora daqui, aqui nós já temos também acesso a produtos importados para uso tópico, por exemplo, para artrites, não para beleza, não em cosmética, mas para tratamento de saúde, se bem que eu acho que a beleza faz parte da saúde mental, mas para doenças como artrites, psoríase. Então, nós temos acesso a cremes para essa utilização. Existe aqui também já uma apresentação que você pode importar, que é o íntima, que é para mulheres que têm endometriose, que têm cólica menstrual, que têm problemas sexuais. Fora daqui, existe supositório, existe vaporizada, que é diferente da combustão, e mesmo esses aparelhos de vaporização são extremamente controlados para que a temperatura não aumente a concentração do THC, e que são apresentações muito interessantes no caso, por exemplo, de dor oncológica. Muitas vezes você tem um paciente bem controlado, que está evoluindo bem, mas que ele faz picos de dor dentro desse controle. Então, o uso do vaporizador, da cannabis medicinal vaporizada, tem uma ação muito rápida. Então, você consegue cessar esse pico de dor, que normalmente é intenso, de uma forma muito rápida, sem comprometer a medicação que ele está tomando de base. Entendi. Vocês estavam falando, eu estou colocando aqui no campo de busca, achei aqui, por exemplo, de uma farmácia canabidiol 200 miligramas Prat, enfim, R$ 4.789, né? Um preço bastante salgado aí em relação a isso. Agora, o Bruno, se você quiser complementar, eu vou te perguntar sobre Brasília, como é que você está acompanhando, como é que você tem colocado no campo político a favor ou não, mas se quiser complementar, mas a minha questão é essa. Não, com relação a Brasília, né, a gente é um desafio grande. O deputado Bacelar, ele está com uma iniciativa, o deputado Bacelar da Bahia, e a gente está apoiando essa iniciativa, que é a formação da primeira frente parlamentar de cannabis medicinal e cânhamo industrial. Então, a ideia é o quê? A gente formar uma frente e a gente não parar com a discussão, mesmo que seja aprovado o PL 399. Eu acho que a gente tem ainda muitas discussões. Nós temos hoje aí muitas associações aí pelo Brasil tratando de pacientes, algumas já bem organizadas, outras começando esse trabalho. Então, assim, o Estado precisa olhar para esse tipo de iniciativa, discutir qual é a melhor forma de apoiar essa iniciativa. A doutora falou bem, a gente precisa de produtos que sejam validados, que sejam controlados e que a população tenha acesso a esse tipo de medicamento sem contaminantes, sem fungos. Então, assim, eu acho que a gente precisa
manter esse diálogo, a gente precisa continuar essas discussões, é o que eu volto a repetir, o 399, ele não resolve todos os problemas, mas ele é o pontapé inicial para a gente começar essa discussão no Brasil, que nós já estamos muito atrasados, né? Então a gente precisa avançar alguma coisa. Com relação assim, o presidente da República já se colocou contra esse projeto de lei, ele falou que se chegar na mão dele, ele vai vetar. Então a gente tem um problema aí, porque mesmo ele passando em plenário, passando pelo Senado, ele vai para a mão do presidente, o presidente declarou que vetaria esse projeto de lei, e aí voltaria para o Congresso para derrubar esse veto. Aí fica muito difícil derrubar um veto presidencial, porque aí você precisaria até de maioria absoluta. Então, eu acho que nós precisamos ainda trabalhar esse convencimento. Nós temos ainda muitos deputados conservadores que ainda não estão entendendo muito bem o tema. Então, eu estou indo para Brasília até para fazer esse tipo de trabalho, levar informação, ficar à disposição para qualquer tipo de informação que eles precisarem para se pautar no voto. Então, nós temos muitos deputados ainda que utilizam ainda de desinformação para formular o seu voto. Então, a minha ideia agora em Brasília é levar essa informação e conseguir consolidar essa frente parlamentar para que a gente não pare só aí no 399, mas que a gente avance aí numa regulamentação que seja adequada aí ao país. Muito bem. Programa Leste Cidadania já chega ao final, agradecendo bastante ao Bruno Pegoraro. O Bruno é presidente do IPSEC, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. E eu passo a palavra, então, agora para Maria Tereza Jacob, que é médica anestesista, para suas palavras finais. Se faltou alguma questão importante, mas a gente acho que esclareceu bastante, né? A questão da Anvisa, as questões do Supremo Tribunal Federal, o projeto que está em Brasília para aprovar ou não nos próximos dias aí, ou semanas, em relação ao plantio da cannabis para uso medicinal por empresas no Brasil, como vocês colocaram, o objetivo, inclusive, de evitar um comércio paralelo, baratear o valor e para que pessoas que precisam, nas diversas doenças que a senhora colocou aqui, patologias, possam se valer desse produto. Vocês são favoráveis, né? Hoje o debate e a nossa conversa é sobre quem defende nesse aspecto e por quê. Então, acho que ficou bem explicado. Então, por favor, Maria Tereza. Olha, eu queria só complementar a última frase do Bruno. Realmente, eu quero chamar a atenção para 2 pontos. Quem vai estar fiscalizando isso é a Anvisa. Se existe um órgão sério nesse país, se chama Anvisa, que é considerada uma das agências sanitárias mais sérias do mundo, comparada com Suíça, por exemplo, que nós diríamos que é au concurso, vai, em fiscalização. É ela que vai estar controlando isso. Quanto aos nossos políticos, e no caso o presidente da República, eu tenho certeza que se ele for esclarecido, e todos nós estamos à disposição dele e dos parlamentares que são um pouco mais... que não desejam a aprovação, vamos dizer assim, desse projeto, para esclarecer a diferença básica e o porquê que é importante eles não tomarem essa atitude e essa proibição. Nós podemos, então, fazer até uma comparação com os opioides. Então, vamos deixar pacientes de dores insuportáveis, que utilizam opioides nas suas dores oncológicas, sem tratamento, porque o ópio também é uma planta. E os opioides são medicamentos à base do ópio, ou semelhantes, produzidos, sintéticos, com base no que existe no ópio. Então, é a mesma coisa. Só nós não podemos, como o Bruno bem disse, ficar perdendo tanto tempo, porque a nossa população, fora a parte da economia, né, que é tão importante, se fala tanto da economia, e eu reconheço que seja, mas a saúde é tão ou mais importante. E nós estamos perdendo muito tempo, e a nossa população está sendo extremamente prejudicada
tanto sem tratamento adequado, como o aumento da venda ilegal e de produtos que nós não sabemos nada do que contém. Muito bem, agradecendo bastante aqui aos nossos convidados, o Bruno Pegoraro do IPSEC e a Maria Tereza, médica anestesista, que hoje tratou aqui com a gente sobre o plantio de cannabis para uso medicinal. A gente espera ter contribuído aí para o debate. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua audiência. Continue mandando as suas sugestões. Reveja esse programa no YouTube, é só colocar lá Rede Alesp. Muito obrigado, até a próxima edição.